gente vai conversando. Então, boa tarde. Iniciamos aqui a gravação, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, hoje a gente está dando o início aí à disciplina intitulada Gerenciamento de Efluente Industrial. Tá? A gente tem um material aí teórico para se trabalhar, que vai ser as aulas online realmente, mas a gente está aí com bastante interesse, né? De estar tendo momentos práticos aí, junto a alguns laboratórios que nós temos lá no IFPA. Vocês conhecem, né, o IFPA, vocês já visitaram esses espaços. Não tão equipado como a gente desejava, mas tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, fazer algumas experiências, mesmo que seja básica, para a gente estar fazendo o nosso momento prático. Né? Assim, nós recentemente a gente conseguiu aí com o projeto do professor Josiel, né, inclusive o externo, que é a contribuição do professor Josiel, dele sempre junto com os alunos do meio ambiente, sempre ajudando, né, dando ideias, e a gente participou do projeto com ele e conseguiu um turbidímetro. A gente analisa um parâmetro, mas já é alguma coisa. A gente já conseguiu um pH portátil básico, que dá para a gente fazer alguma coisa, tá? Em termos práticos. E a gente está lutando aí para ver se a gente consegue outras coisas aí para a gente realmente exercer essa prática que a gente está deixando muito a desejar, né? A gente sabe disso e a gente precisa estar buscando, tá fazendo, pegando no material, né? Manuseando, né? Ter essa prática. E também, né? Eu me coloco à disposição aí para a gente tentar fazer uma visita num espaço que tenha a ver com tratamento de efluente, né? Efluente, a gente vai ver agora o conceito, né? Então, coisa relacionada a esse tipo que tem aqui na região, no município de Barcarena, tem laboratórios, tem empresas que tratam o seu resíduo, né? De diferente forma. Nós temos em Grapemiri agora, a gente foi recente, só lá em Grapemiri tem 10 fábricas de açaí. Eu não sei dizer para você, mas é provável que alguma dessas fábricas tenha o seu tratamento, né, do seu resíduo, porque gera resíduo, né? Precisa ser tratado. E temos aí em Mocajuba, outra empresa de açaí, e também outros empreendimentos, né? Que eu não sei listar para vocês com precisão quais são, né? Acho que esses empreendimentos que têm resíduo, que não pode ser lançado direto no rio, direto no corpo receptor, eles precisam de tratamento. Então, esse é o foco, né? A gente vê como faz esse tratamento, como é os desenhos, né, dos tratamentos, e como a gente realiza as análises para a gente poder verificar se aquele efluente ele está em condições para se retornar para o meio ambiente, para se devolver, né, para o corpo receptor. Imagine uma quantidade de água imensa gerando na empresa, né? Ela não pode ser lançada de qualquer jeito no corpo receptor, no rio, no lago, né? Ela tem que ser feito um tratamento. Então, esse o nosso propósito aí da nossa disciplina, trabalhar essa situação. Aí a gente vai voltar lá alguns conceitos da qualidade da água, porque às vezes é o mesmo equipamento, é o mesmo instrumento que a gente faz a análise, tá? É isso que a gente tem deficiência, né? Nos espaços lá do IFPA, ter esse laboratório com esses equipamentos, né? Para fazer as análises da água, para fazer a análise dos efluentes, né? Que a gente está lutando aí para a gente conseguir alguns materiais para a gente poder estar colocando em prática, né, essa teoria que a gente vai ver, manuseando, né, os equipamentos efetivamente, né? Então, como eu falei, esse primeiro momento a gente vai falar sobre essa parte teórica, para a gente entender isso, e a partir do momento a gente vai... Opa, eu coloquei errado aqui. Tá errado, isso aqui é do momento 2. Eu vou tentar fazer 2 gravações, tá, gente? Vamos ver como é que a gente anda aqui no processo. Vocês estão visualizando aí esse slide aí? Estão enxergando aí? Sim, professor. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, amplio. Ficou melhor agora? Ficou. Então, esse aqui, digamos, é o nosso início aí da nossa
trajetória, tá? Que espero que a gente tenha um bom aprendizado, que vocês perturbem bem, vocês ficam no meu pé aí para a gente sugar tudo que a gente tem aí desse conhecimento. Claro que ele é bem amplo, né? Envolve até cálculos aí, né? Mas talvez a gente não avance tanto para essa questão de cálculo, a gente entenda, né, como é o processo. Aí, por exemplo, quanto é que eu preciso colocar de sulfato de alumínio nesse tratamento aqui para melhorar, para clarear a água, ela ficar, digamos, com o pé abaixo. Então, basicamente é isso que você montar numa estação, né? Tente se imaginar numa estação aí, fazendo o tratamento do efluente. É claro, analisando o parâmetro, ver se está dentro da norma, ajudando a empresa lá e dizer, olha, nós precisamos de mais coagulante, mais floculante para essa água estar tratada, de repente, porque ela não está conseguindo alcançar aquele limite. Então, esse primeiro slide aqui é o início, né? Questão aí conceitual, né? E aí vocês podem depois estar perguntando dúvidas, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que chegar até esse resultado, etc. Né? Claro que durante as aulas a gente vai entendendo melhor. E tudo isso tem implicação para a questão ambiental, né? Obviamente, né? Então, aqui eu trouxe um desenho provocativo, digamos assim, né? Olha o desenho da estação de tratamento. No caso, a gente está sempre focando em indústria, né? Mas a gente vai falar também do esgoto, assim, do esgotamento da nossa residência, por exemplo, da nossa fossa séptica, das tubulações, da drenagem que nós temos na rua, que deveria levar o nosso efluente também, né? Nosso efluente doméstico. A gente vai falar um pouquinho da questão doméstica, né? Para a gente ter essa visão geral, porque o efluente da indústria, às vezes, a indústria deve estar dentro da cidade e ela vai também lançar para uma tubulação e ela vai acabar indo para o rio, né? E ir para o Jarumã e contaminando, e na hora a gente vai querer captar essa água para beber, vai sair o tratamento muito mais caro. Então, aqui, ó, uma estação de tratamento, ela não é tão simples, né? Então, a gente vai gerenciar uma estação dessa. Então, ela não é tão simples, né? A gente vê até pelo desenho implantar lá o seu tratamento, né? Isso aqui é digamos, um convencional, um basicão, né? Por exemplo, rapidamente aqui para a gente compreender, mas ao longo do curso a gente vai destrinchando isso, tá? Aqui é só o geralzão para a gente ver que a gente vai ter que ter uma paciência, ter um tempinho para a gente dar uma lidazinha aí no material, assistir alguns vídeos para a gente entender essa dinâmica, tá? Aí nós temos, né, digamos assim, aqui já é o desenho da estação do tratamento, mas antes da estação tem a indústria, né? Tem lá o sistema produtivo. Ele vai estar gerando lá água, né? Essa água misturada com resíduo, né? Pode ser diferente de resíduo. Imagine aí uma fábrica de tinta, por exemplo, o resíduo que ela vai produzir. Imagine um matadouro, os resíduos que eles vão produzir. Vamos imaginar a fábrica de açaí, o resíduo que ela está gerando. Então, aquele resíduo ele é um material bruto. A gente fala de esgoto bruto. E aí ele vai começar o seu tratamento. Imagine o açaí que a gente está acostumado, né? Ele vem lá com aquela borra, né? Vem com caroço. Então, aquilo, se for digamos assim, para um decantador, vai entupir lá, né? O excesso de borra, de caroço, não dá para entrar direto, né? Então, a gente vai ter que ter um tratamento que a gente fala de tratamento preliminar, ó, que tirar essas coisas mais grossas. Aí, depois, nós temos um tratamento, depende do resíduo, né? Um tratamento primário, né? Ou, dependendo desse resíduo, ele tem muita matéria orgânica, ele é mais difícil de ser removido, aí ele vai para um tratamento que a gente fala secundário ou um tratamento terciário. Então, tem essas fases aí, ó, que a gente vai ter que estudar, né, esse caminho aí, tá? Aí, dentro de cada unidade, que eu estou chamando unidade, né, unidade de tratamento preliminar, primário e tal, ele tem suas subdivisões. Por exemplo, no tratamento preliminar, vai ter lá uma grade para reter o material mais grosso, vai ter lá uma caixa, né? Uma caixa de areia,
uma calha parsa, que é para reduzir a velocidade, e outras unidades que agora, nesse momento, a gente não vai entrar em discussão. É só lembrando vocês, né, que a gente precisa passar por essas fases até de chegar ao nosso objetivo final, que é eliminar essa água, né, esse efluente, para o nosso corpo receptor, lá para o rio, lá para um lago, ou para um outro processo de tratamento, digamos que tem lá um serviço, né, aquela empresa vem buscar aquele esgoto tratado. Entre o Rio e São Paulo, né, que tem muitas indústrias, né, tem uma empresa que coleta, né, então tem todo. E essa água aqui, gente, ela tem que ter alguns parâmetros, essa água que vai para o corpo receptor. Aí que vai entrar as análises, né? Eu vou verificar se o meu DBO, digamos, né? Que a gente vai ver lá na frente, o meu pH, a minha turbidez, ver se esses parâmetros estão já certinhos, se eles já estão em parâmetros adequados, junto com a norma lá do CONAMA, para ser liberado para o meio ambiente, novamente, para ser devolvido, né? Então, se tiver muito metal, não pode ser devolvido com aquela quantidade que a gente já viu lá no CONAMA, né? O 357, o 430, né? A gente vai relembrar de novo essas normas e fazer comparativo na hora de lançar. Então, isso que, digamos, é essa dinâmica. É claro que há outros processos, por exemplo, como a produção de lodo, que a gente pode reaproveitar em alguns processos. A gente vai, digamos, não dá para jogar o lodo no rio, né? Senão vai eutrofizar, a gente tem que pegar esse lodo, compactar, reduzir, dar um destino nele, né? Que geralmente as estações produzem muito lodo. Ou outras condições que a gente possa, de repente, reaproveitar a água para lavar um carro, para lavar o pátio. Só não dá para beber, né? Até então, não é permitido a gente reutilizar água para beber, em qualquer tipo de processo. Tá? Então, para a gente beber essa água reutilizada, não pode, a norma não pode. Então, ou seja, há um desenho aqui que a gente precisa aprender durante o curso. Né? Isso aqui é o curso em si que a gente precisa saber isso. Por isso, na hora da visita técnica, tem que ter algo a ver com isso aqui, ó, para vocês terem um aproveitamento. Por exemplo, tem lá uma estação de tratamento lá nesse local? Opa, então dá para a gente fazer a visita. Tem lá um laboratório de água que faz análise do efluente ou da água mesmo para beber. Tem lá o pH-metro, tem lá um turbidímetro, tem lá os equipamentos para a gente ver como é que te faz, como é que faz análise. Aí tem sentido essa visita, tá, gente? Deixar bem claro para. Porque às vezes a gente começa numa animação, quando chega lá no final, a gente só pensa na nota, né? O professor querendo lançar nota, o aluno querendo pegar a nota dele para provar. Mas a gente sabe que depois no ambiente de trabalho, no mundo, né, a gente pode precisar isso aí, desses conhecimentos, né? Então vamos nos fazer um esforço para a gente, né, para aprender. E para mim também vai ser muito bom eu visitar esses espaços, né, porque a gente vai vendo como é que está sendo hoje essa tecnologia, né, que sempre muda, né. Então aí o efluente, né, gerenciamento efluente. Então a gente vai estudar esse termo aí, efluente. Efluente é isso, ó. Ela é uma palavra, digamos assim, do latim, né? Esses termos sempre vêm do latim. Já é rotineiro isso, né? Então, efluente, como eu falei, essa água residuária, né? De forma geral, olha aí nos desenhos aí, ó. A água que vem do esgoto ou uma água que vem da indústria. Ela não pode ser lançada dessa forma no meio ambiente. Isso está errado, né? E a empresa legalizada tudo certinho, ela pode levar uma multa severa. Vocês sabem disso, porque vocês acompanham aqui na região, né? Então, de vez em quando, tem uma empresa de Barcarena enrolado aí, né? Na mídia. Eu não sei se eles pagam as multas, né? Mas que eles levam uma boa multa, eles levam, né? Porque eles dormem lá no ponto, né? Tem um problema e aí os efluentes é lançado aí para o meio ambiente e as consequências aí são severas, né? Como vocês sabem, né? Traz muito prejuízo, principalmente para os ribeirinhos, né? Se a gente for conversar com o ribeirinho, vai ser histórias e histórias aí que eles vão contar para a gente dessas questões, né? Então, o efluente, né, é o resíduo proveniente das atividades humanas, né, que pode ser o esgoto e tudo, da indústria e o esgotamento sanitário como um todo, né, que são lançados na forma líquida, né, que é o que a gente está mais acostumado, mas também pode ser de forma de gases. Por exemplo, a indústria de tinta, né? Então, aqueles gases também são tóxicos. Precisa se fazer tratamento do gás também, tá?
Quando a gente fala no efluente, a gente só pensa no líquido, mas o gás é algumas atividades, por exemplo, na Albras. Albras, não, agora é Ido, parece o nome, né? Se a gente entrar lá dentro, lá é meio que tipo uma névoa, não sei se está agora, né? Por causa do ácido sulfúrico, né? Que ele é ácido, que eles usam lá, aí ele expele para o ar. Então, esse ar não pode ser expelido para o ar, porque ele tem que ser tratado, porque ele é tóxico, ele é um efluente que precisa ser tratado também. E aí, esse cara aqui, esse Conama 430, a gente vai ter que dar uma olhadinha, uma revista lá nos parâmetros que tem lá, tá? E aí, ele que define lá quais são os principais parâmetros que devem ser lançados no meio ambiente. Então, por exemplo, qual é o nível de turbidez que tem que ser lançado? Ele vai estar lá dizendo. Qual é a temperatura dessa água? Vai estar lá, digamos, 40 graus Celsius. Temperaturas maior que 40 graus Celsius está em desacordo com o parâmetro, né? Então, tem que fazer de alguma forma que a água se resfrie, tem que aerar a água, colocar um ventilador, não sei, fazer algo que a água fique adequada. Ou tem efluente que nem pode ser lançado para o corpo receptor, no caso da hidro, né? Não pode, né? Por isso que fica aquelas lagoas enormes. Claro que tem material pesado lá, não tem como ir para lá, para o rio. Então, tem algumas situações também que cai nesses casos, né? Que é uma realidade aqui. Por exemplo, do açaí dá, porque ele é matéria orgânica, do matadouro. Tem que ter todo o tratamento e aí devolve para o corpo receptor. Então, nós já entendemos mais ou menos o efluente, que essa água com resíduo, a água que não está boa, né, para ser devolvida para o meio ambiente. Foi a água que foi utilizada no processo produtivo, né, lá no açaí. Aí batemos lá o açaí, tiramos lá o vinho. Só que sobrou, né, aquela lavagem da máquina, aquela borra, aquele caroço, e aí esse é um resíduo que gerou, e aí a gente precisa tratar ela para devolver, né, essa quantidade de água, né, não dá para deixar ela armazenada, e a gente tem que tratar. E aí ela pode, de repente, ser reaproveitada, né? Por exemplo, a água lá para o sul e sudeste do país é ouro, né? É dinheiro. Então, eles não vão querer desperdiçar, né? Digamos, bater açaí precisa de muita água, eles vão ter que reaproveitar essa água em outros processos, para lavar o carro, para lavar o pátio, né? Não no sistema produtivo que não pode mais. Então, se vale desses recursos. A gente, às vezes, não valoriza tanto, né? Porque a gente não tem muito problema de água, né? E aí, mas em outras regiões isso é muito importante, né? E aí o efluente líquido industrial e o esgotamento sanitário, por exemplo. Então, na verdade, aqui eu peguei a norma que está lá a norma brasileira, né, a 98.000, que fala com mais detalhes sobre o tratamento do efluente industrial. Eu vou também conseguir essa norma para vocês. Ela está um pouquinho velhinha, né? Mas ela ainda tem alguns termos que elas são usadas. Porque você já sabe, né? Qualquer tipo de estudo, ela sempre está amarrada geralmente numa norma, uma norma brasileira. Essas normas elas são compradas. Só a primeira versão dela, às vezes, a gente consegue imprimir. As outras, elas têm um corte no meio e a gente não consegue. Então, aí ele está dizendo lá o que é esse efluente, né? No caso, eu sempre referência à indústria, né? Que é o despejo líquido, né? Que está devolvendo, né, esse resíduo proveniente novamente do processo da indústria. Aí pode ser também água de refrigeração, né, que gera muita água, né? Água também que é poluída da chuva. E os nossos esgotos que a gente produz, né? Nossos esgotos domésticos, lavar a roupa, lavar os pratos, usar lá no banheiro, né? Que tem até um nome, né? Água escura, água clara, né? Então, nós temos aí esse conceito aqui da norma, né? Que basicamente é a mesma do CONAMA. Né? Eu trouxe as duas normas ambiental aí, digamos assim, né? Para a gente fazer esse comparativo. E o despejo sanitário, né? O esgoto sanitário. Basicamente é a mesma coisa, né? A diferença é que ela é mais direcionada às residências, aquelas áreas do comércio, não é a indústria, né? Aquelas águas comerciais que tem, né? Uma loja de roupas gera um resíduo também lá. Os trabalhadores vão usar o banheiro, até os clientes, né? Então está gerando lá, a gente está chamando esse resíduo de comercial, né?
E as águas que são coletadas, né, nas drenagens, aquela água da chuva que cai, ela acaba sendo drenada, né, para as tubulações e ela vai, assim, o correto era ir direto para a estação de tratamento. Então, são os resíduos menos agressivos, né, que com técnica mais básica, a gente consegue tratar ela e devolver novamente para o rio. Mas é muito difícil de encontrar a estação de tratamento nas cidades. Né? São poucas cidades do Brasil que têm esse processo, devido a ser muito caro, né? Imagine uma cidade colocar tubulação, colocar os gradeamentos, aí depois fazer o tratamento, assim não é difícil, porque tem cidade que tem, talvez de repente falta de interesse do governo, né, de fazer esse tipo de ação. E aí também lá no conceito do esgotamento sanitário, do esgoto sanitário, está lá no CONAMA 430, tá bom? Até aqui tranquilo, gente, nós agora já entendemos que é um efluente. Aí tem as imagens da hidro. Olha só a quantidade de resíduo, assusta, né? Eu já visitei, só que isso aqui é tudo automatizado, gente. Controle do pH. Claro, não tem como coletar aqui, até próximo é risco. Isso é tudo através de computador. Ele vê todos os parâmetros a cada 1 hora, 2 horas. Vê como é que está esse sistema aqui, ó. Pelo menos foi o que a gente viu lá, que eles mostraram para a gente. Isso já faz uns 5 anos, 6 anos atrás. Talvez agora evoluiu isso aí, né? Inclusive, eu já vi alguma reportagem aí. Eu tinha visto um vídeo, eu tentei buscar, mas não encontrei, novamente, da própria Hidro, que agora o sistema de tratamento deles é através de uma membrana. Eles fazem a filtração desse resíduo aqui, ó. E aí eles tipo assim, só deixa o líquido. Essa parte com lama, que é essa lama vermelha aí, eles compactam ela, tudinho, colocam o produto, deixa ela, digamos assim, inerte e coloca em gramados, né, e deposita ela em forma de resíduo sólido, né? Não fica mais a água misturada. Né? Então, está reduzindo aqui esse quantitativo aqui, ó. Mas para eles chegarem a essa tecnologia, eles gastaram não sei quantos bilhões aí, conforme o estudo que eles mostraram nessa reportagem que ainda não encontrei ainda, já procurei e eu não consegui. Por exemplo, seria uma coisa legal se a gente conseguisse visitar lá esse processo, que é uma inovação tecnológica, né? E aqui, gente, alguns dados para a gente perceber a importância disso. Só que isso está além hoje, né? Acho que foi com vocês que a gente estudou, né, o novo marco regulatório, né? Então, vocês sabem que agora o sistema, o saneamento ambiental no Brasil, ele vai ser privatizado. Ou seja, é provável que alguma empresa compre essa questão de montar uma empresa de tratamento de esgoto. Não é difícil, porque vai estar o dinheiro lá para o governo e vão ter que prestar conta dando o serviço. E aí não vai ser a empresa brasileira que vai ganhar, vai ser pessoal de fora. E depois a gente vai pagar isso aí, a gente vai pagar em taxas, como a gente paga para a CELPA aí. Porque é privado. E aí, hoje no cenário do Brasil, gente, em termos de saneamento, de todos os processos, seja de resíduos sólidos, tratamento de água, drenagem, tem mais um aí que eu não estou lembrando. É dramático no Brasil. Dramático até para a gente mesmo no nosso dia a dia, né? A gente olha nossas ruas, tá um problema, a deposição de lixo é um problema, a gente não tem aterro sanitário no município, né? A gente não sabe direito para onde está indo os resíduos. Então, ou seja, toda uma sequência de problemáticas aí do saneamento, que aí eu vou mostrar alguns números para vocês aqui. E sem contar que o norte a gente ainda está em pior situação ainda, né? Região sul e sudeste até que avançaram, mas a gente está muito distante. Talvez seja as distâncias geográficas, né? Então, talvez isso seja um empecilho. Então, segundo esse dado aqui do Trata Brasil, que é uma ONG, né, que vem trabalhando, acho que tem mais de 15 anos que ela tem feito o relatório anual. Não só ela, tem tem o Panorama Brasil, tem o próprio governo, né? Tem vários números aí nessa questão. Eu trouxe esse aqui porque entrou na mídia aí recente, né? E aí eles apresentaram aí o ranking das 100 cidades, né? Que tem o melhor saneamento, e as cidades do norte ficaram lá embaixo. Então, eles trouxeram alguns números aí. Ó. O primeiro
ele diz o seguinte, que 53% das famílias brasileiras, que isso representa 100 milhões de brasileiros, não tem acesso à coleta de esgoto. Por exemplo, quem da casa de vocês tem um coletor de esgoto? Aqui em casa eu tenho a minha fossa séptica aqui. Já está quase cheio, eu vou ter que pagar algum carro para vir limpar aqui. Na casa de vocês tem isso? Essa ligação aí direta no esgoto? Aquela tubulação, e aí vai lá para uma estação de tratamento. Estação de tratamento não tem aqui, né? Alguém tem, gente, aí na residência de vocês? Alguém tem? Se tiver calado, porque tem. Tá tudo bonitinho lá, né? Quem mora no Ribeirinho ainda nem se vê, nem se vê nem tratamento, né? Então, olha só, então, essa realidade a gente sente na pele, a gente sabe que a gente não tem tratamento. E isso daí, gente, gera um sério de impacto. Né? Por exemplo, aqui a minha é séptica, né? Tem lá, tá tudo com cimentado, o piso, tudo certinho, não está infiltrando para o solo. Mas a gente sabe que a maior parte das famílias não é assim, não é séptica, ela é só um buraco, digamos assim. Aí lá os resíduos, né, da casa, né, as fezes, a urina, vai tudo para esse local. Vamos dizer que a água já vai lá para a canaleta da rua e isso vai parar não sei onde. E aí, às vezes, uma grande parte das famílias tem um poço próximo. E aí o risco é muito grande. Inclusive, uma aluna aí recente me perguntou se o poço dela poderia estar contaminado, porque ela só tem 12 metros de profundidade. E estava perguntando para mim se era artesiano. Eu digo, não é artesiano, porque 12 metros ainda está assim, pegando a parte da superfície, né? Que a gente fala de lençol freático lá, a parte da superfície. Então, chove, é provável de filtrar lá para o poço dela, principalmente se for poço amazônico. É aquele poço que a gente cava um buraco, né? Que às vezes tem só aquele buraco. Quando é artesiano que a gente considera artesiano aí com poço de 50 metros, mais ou menos, então esse poço de 50 metros tem menos risco de sofrer contaminação das fossas da residência. Vamos imaginar quantas casas a gente tem perto das nossas, né? Quantas tem fossa séptica? Então, a distância, se for um poço para pegar água, né? No caso meu aqui é poço de água, não consegui pegar água da Cozampa. A vizinha também é poço. Aqui, o que a gente sabe, tem vários poços. Então, é risco de essa água estar contaminada. Da gente pegar ameba, pegar aí algum tipo de verme, né? Talvez é comum, né? Por causa que a água não está bem tratada, esse é um primeiro passo. E os outros é que, por exemplo, as crianças ficam correndo na rua, né? A água lá de qualquer jeito, então é um grande risco para a saúde. E aqui é um dado, gente, alarmante, né? Que o próprio estudo vem fazendo, né? É que ele só nesse ano aqui, gente, é de 2019, tá? Esse ano aqui, eu não coloquei o ano aqui, tá? 2019, né? Foi o relatório. É que, digamos, o 3,1%, né, das crianças brasileiras, né, que nós temos hoje em torno de 210 milhões de habitantes, eu não tenho esse número de crianças, né? É um número alto ainda, né, de crianças que não têm, crianças e adolescentes, né, que não tem sanitário em casa, não tem aquele banheiro. Principalmente na área ribeirinha isso acontece muito, né? Às vezes tem só um espaço, nem dá para ter um banheiro séptico bonitinho, né? Isso daí é uma situação, mas tem comunidades, né, na zona rural que as escolas também não têm, né? Só tem, às vezes, a gente fala uma pedra, né? Eu já visitei alguma escola em Itaituba. Isso era uma pedra em um quadrado, assim. Então, lá não tem higiene nenhuma, né? É um risco para as crianças, né? Para o adolescente, né? Às vezes não quer nem para a escola porque não tem nem aquele ambiente mínimo. E aí, o Trata Brasil, ele faz o estudo, assim, das 100 maiores cidades do Brasil. As 100 maiores cidades do Brasil tá aí todas as capitais, tá? E aí, cidades aí com mais de 200 mil habitantes também entra nesse número aqui. Só que chegar a 100, né? No caso aqui no Pará, esse estudo, né? Nós temos aqui Belém, Santarém e Ananindeua. As três cidades do Pará que fazem parte desse estudo, porque elas estão entre as 100 maiores do Brasil, né? Para eles fazerem esse diagnóstico. Aí eles verificaram a seguinte situação.
que nas 100 maiores cidades tem menos de 60% de coleta de esgoto. Ou seja, a maior parte não tem esgoto, não tem essa coleta que a gente fala que é aquele resíduo que vem da fossa lá vai ligar direto na tubulação que está na rua. Né? Às vezes não tem nem isso, só essa ligação, não tem. Não estou nem falando de estação de tratamento de esgoto, né? Que não tem também. Então, a problemática aí, ela é muito grande. E aí, gente, quando não tem essa estação de tratamento, esse tratamento, esse resíduo vai para onde? Geralmente ele vai para frente da cidade, por exemplo, aqui, né, ir para o Jarumã, em Belém, lá para o Rio Guamá. Então, se vocês verem a água que é na beira do rio, é cheia de lixo, é outra cor, assim, totalmente contaminado. Santarém também. Então, e aí o que é pior, que a gente pega essa água, não é o caso de Abaetetuba, né? Mas no caso Belém, eles captam a água lá do Rio Guamá para fazer o tratamento. Então essa água já está poluída, já está com problema. Então o custo vai ser, ó, muito alto. Aqui em Abaetetuba a gente é o Poço Artesiano, né? Então essa consequência é muito grande dessas poluições das águas, né? Elas cercam as regiões, as cidades, né? Porque não tem tratamento e aí já vai direto. É claro que isso digamos, é uma gestão, né, do poder público, né? Até então, né, o esgotamento sanitário ele é de responsabilidade pública. Só que agora vai ser privatizado, né? Já tem um novo marco. Não vai ser agora só atribuição do governo, seja município ou estadual. Vai ser de uma empresa. Só que ela vai cobrar, né? Isso aí, eu não sei como ainda. Demora muito, vai surgir aí algo aí que a gente vai ficar surpreso, né? E aí, continuando esses dados, né, eu peguei alguns só, tá? Só para a gente pensar que o problema é muito grande, né? E a gente não sabe se como a gente vai contribuir nesse processo, né? Então, aí, daqueles 100 municípios, né? 46% dos esgotos do país são tratados, ou seja, 21 municípios nas 100 maiores cidades do país, né, tratam, né, mais de 80% dos esgotos. Ou seja, praticamente dessas cidades aí, 21 municípios já tem nessa estação de tratamento. Mesmo que não abrange todo o município, mas algumas regiões têm. Só que ainda, mesmo assim, o tratamento não é 100%, né? Digamos assim, 80%. Além de ser um percentual baixo, ainda não abrange todo o processo. E aí uma informação, né, desse estudo é que o norte, né, a gente sempre está atrás, gente, desses dados de esgotamento sanitário, sempre estamos lá atrás. Então a gente alcança apenas 21,7% do esgotamento tratado. O nordeste já cresce um pouquinho, 34%. Sudeste, que é o maior, né, 50% aproximadamente, e no sul aproximadamente 46% aí tem o seu esgoto tratado. Lembrando, né, que mesmo tendo esgoto tratado, não abrange aí a sua totalidade dos resíduos que são gerados, né? Sempre vai cair em algum rio, em algum local, e aí esse ambiente vai ficar poluído. Por exemplo, a gente vê muito aí rio, né? A Baía de Guanabara, né? Totalmente destruída, poluída, justamente porque não tem o tratamento. Mas tem regiões do rio que tem todo o seu processo de tratamento, né? Então, basicamente, né, 75% de todo esgoto sanitário, né, gerado, coletado na cidade, é despejado sem nenhum tratamento no rio. Então, o índice é alarmante aí, né, gente? Eu estou falando só de esgotamento sanitário, só de resíduos de frente. Não estou aqui me referindo a outros números. E também ele segue nessa mesma problemática aí, tá? Tem um vídeo do Trata Brasil, vou mostrar para vocês. Aí lá ele não está atual, né, com esse relatório atual, mas reflete os mesmos números. Não houve avanço. E aí, gente, eu trouxe aqui um pedacinho aqui
a redação lá do novo marco regulatório, daquela lei 14.026, agora recente de 2020, dizendo que é esse esgotamento sanitário que eu venho falando toda hora, né? Eu vou ficar falando de esgotamento sanitário, mas o que é isso, né? Então, só para te lembrar, lá, conforme a legislação, está lá na mesmo também na relação de saneamento, porque aqui tem outro número, novamente falando do esgotamento sanitário, né? Então, a gente vamos entender o que é isso, né? Então, o esgotamento sanitário, ele é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura, que seria todo o processo de tubulação, instalação, e envolve também a estação de tratamento de esgoto todinho, operações necessárias ao quê? À coleta desse resíduo, ao transporte desse resíduo, ao tratamento desse resíduo e à sua disponibilização ou disposição final, ou seja, vai devolver esse resíduo aí para o meio ambiente. Então, é isso, quando eu me referi a esgotamento sanitário, eu estou pensando nessas situações, tá? Por exemplo, aqui no gráfico, né, que é o gráfico basicamente anterior que a gente vimos, só que está no mapa do Brasil, dizendo o tratamento do esgotamento sanitário na região norte, região sul, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, lembrando aqui a região norte, né, nós temos um índice bem baixo de esgotamento sanitário, né, ou seja, da coleta desse esgoto, do tratamento, da disposição adequada para o corpo receptor. Então, isso, gente, traz um outro agravante, como a gente falou, saúde pública. Não tem tratamento, obviamente vai aumentar o índice de verminoses, de ameba, né, de febre, tudo porque esses resíduos eles atraem, por exemplo, vetores de doença. Eu posso pensar num vetor aí muito básico, aí a cólera, a malária, né, e outros provocados por rato, né? Então, tudo isso tá ligando. Isso daí, é claro, vai aumentar aí o sistema. Por isso que é interessante ter esse tratamento. É isso que o governo agora privatizou, porque ele quer justamente que exista esse processo, né? E aí tem esses números aqui, nós, de forma geral, aí, né, nós temos aí 66% no Brasil, né, digamos, é a média disso aqui, né, de esgotamento sanitário já em condições, que seria as fossas ligadas, né, à rede. E no caso aqui, 66 é quando tem, né, o cano que vai ligar lá para a rede. 30% não tem tratamento nenhum, está lá, é igual o meu caso aqui de casa, né? A minha fossa no quintal não está ligada à rede coletora. É um problema, né? Se vazar, a vantagem é que está tudo impermeabilizado, está cimentado, está séptico mesmo, né? Mas a gente sabe que muitas famílias não fazem isso. E aí, 2,9% não tem nenhum tipo de tratamento. Por exemplo, nós podemos pensar no ribeirinho, né? O resíduo está caindo direto lá no rio. É claro que a culpa não é deles, né? Porque não tem as políticas públicas, não tem um projeto para eles criarem uma fossa, digamos, lá para se fazer o tratamento. Aí que a gente entra, né? Pesquisadores, alunos, vamos fazer um projeto. A UFA até tem um projeto interessante aí para tratar resíduos do ribeirinho, né? A gente faz tipo uma coisa flutuante, coloca serragem junto. Agora vai ter que ir atrás de serragem, né? Ou coloca calcário, né? Que vai matar lá os micro-organismos. E aí, às vezes, que eles dizem, né? Que esse resíduo eles tratam ele, né? Para fazer compostagem. Só que é muito arriscado mexer com resíduo humano, né? Mas tem esse estudo aí, a gente precisa buscar, né? E ver como é essa técnica. Aqui os dados do Trata Brasil. Os 100 municípios que eles pesquisaram, se vocês olharem aqui na imagem, aqui no segundo slide, aqui embaixo, nós temos aí o Belém, ó, ficou lá no... que não tem um número, mas aqui no lado tem. Ficou entre os últimos colocados, acho que 96, 97, 98, 99, 95. Aí seguido por Manaus, Santarém, Porto Velho, Macapá e Ananindê, o último. Ou seja, a região norte tá feia a situação, mas o Pará está pior, ele está entre os últimos aí.
Aí é claro que não está só esgotamento sanitário, aqui pegaram tudo, água, todo o saneamento. Aí foram fazendo diversas modelagens, ver o que tinha de tratamento, que não tinha, e chegaram esses números aí num ranking. Ó. Olha, está aqui. A Ananindeua está 99, tem mais um aqui embaixo, né? Mais um município. Macapá, 90, não, está aqui. Porto Velho é o último, 100. Ó. Santarém, 97, Manaus, 98, Belém, 90. Nesse ranking desses municípios, né? E aí, em contrapartida, nós temos aqui os primeiros municípios, por exemplo, Guarulhos, ó, São Paulo, né? Primeiro aqui, ó. Não, desculpe, errei aqui. Aqui que é o ranking, né? Porque aqui tem 2020 e 2019, agora que eu entendi. Então, aqui a Nanideu, 2020, ó, ela está em 100 mesmo, ó, no último. Ela caiu ó, de 99 para 100. Deixa eu ver se tem algum mais na frente. Ah, o primeiro está aqui, ó. Essa outra imagem aqui. Então, ou seja, tem muitos municípios do primeiro escalão, digamos assim, são municípios de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que reflete aquele número que a gente viu, né? Olha aí, ó. Por exemplo, Sudeste, né, que está na frente, o Sul não tá tão ruim, mas ele ainda está atrás um pouco, né? E aí os números continuam aí, o mesmo processo. E aqui é só um slide para a gente observar, né, gente, a quantidade de resíduo que a gente produz. A gente fala de composição gravimétrica, ou seja, os tipos de resíduo que a gente gera, digamos, na cidade, gera no estado, gera no país. Então, ou seja, eu peguei um dado aqui do Brasil, o modelo de resíduos dessa composição média, né, no Brasil. O que é que a gente está produzindo mais de lixo? Será que a gente está produzindo lixo e a gente pode reaproveitar? Porque quando a gente joga o lixo, quando a gente elimina o lixo para aquele tratamento já lá no aterro sanitário, o ideal é pegar os lixos que realmente não servem para nada. A gente fala de resíduo inservível. Por exemplo, se eu pensar numa garrafa PET, ela é lixo, mas dá para aproveitar ela para reciclar. Se eu tenho lá resto de poda, folha, resíduos orgânicos, também eu posso reaproveitar em compostagem. Então, esse que é o gráfico aqui ó, dessa composição gravimétrica. Vamos ruim de falar, né? Então, a composição gravimétrica do Brasil é composto da maior parte, gente, de resíduos orgânicos. Porque se a gente começa a pensar nesses detalhes, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a gente não vai produzir muito resíduo, né? A gente vai ter que reaproveitar ele, por exemplo, o açaí, né? A maior parte do resíduo do açaí talvez seja o caroço, seja a borra, né? E aí dá para te reutilizar e não jogar fora, não tratar ele, porque vai sair mais caro. Eu vou pegar só aquela água com aquela cor, né, que vai estar com certeza rica em DBO, rica em matéria orgânica, e fazer o tratamento. Então aí, ó, se eu fosse pegar lá 1 tonelada de lixo, ó, a metade a gente já ia aproveitar em processo de reciclagem, porque são matéria orgânica, são orgânicos. Resto de poda de árvore, até resto de madeira, a gente pode usar na reciclagem ou usar esse resto de madeira em alguma coisa, ou algum cenário aí. Aí nós temos também uma quantidade expressiva de papel, papelão, outros tipos de embalagem que tem papel. Ó. Aí se olhar aqui no meu gráfico, deixa eu ver qual é aqui o papel que representa. Eu acho que esse vermelhinho aqui, né? 13,1%. Então, um volume alto, né? Que o pessoal reutiliza aí para revender, né? Aí vem o plástico, né? Que é esse roxozinho aqui. A gente sabe grande quantidade de plástico que a gente reutiliza, né? Tem garrafa PET, tem os plásticos digamos, dos detergentes, enfim, uma infinidade de plástico aí que a gente pode reaproveitar, voltar novamente para o sistema produtivo e aí o pessoal que estiver coletando esse lixo lá, digamos, os catadores, né, vão ganhar dinheiro, vão sobreviver com isso, e aí volta para o sistema, ou seja, vai sair, a gente não vai, por exemplo, comprar matéria-prima novamente. E aí segue os números, ó. Esse aqui
são materiais diversos, aí nós temos uma porcentagem de vidro aqui também, 2,4, e tudo isso tem mercado, o pessoal vende. Por exemplo, aqui em Abaetuba tem um rapaz que ele coleta, né, os ferros, o cobre, tem mercado, ele anda na cidade recolhendo no carrinho. Né? E aí, então, ele está fazendo um bem ambiental, está ganhando dinheiro, sobrevivendo e ganhando e ajudando o meio ambiente, porque ele leva só daqui de casa, ele leva um monte de material plástico também, tudo ele leva, ele revende, tem um local certo para comprar. Ele até me falou os valores, só que eu não estou lembrado quanto é que foi. E até deixou o telefone dele, né? Que de repente, se a gente fazer uma campanha aí de resíduo, de coleta de resíduo, a gente pode chamar ele, né? Vai ter onde para quem vender, né? Já tem o local, né? E aí, então, o que seria esse efluente líquido industrial, né? Qual o nosso objetivo, digamos assim, nosso propósito? Então, a gente já percebeu que as águas residuárias, né? Não só a indústria, mas também nós, né, produzimos aí essas águas com resíduo. Mas se a gente pensar em resíduo mais pesado, a gente pensa na indústria. Então, aí esses influentes também, elas depende do sistema produtivo, né? Ela pode apresentar produtos químicos, né? Produtos como, se a gente pensar no matadouro, numa indústria de curtume, né? A gente vai ter muita matéria orgânica, né? No caso do matadouro ou da indústria que manipula alimentos, né? Como peixe, alguma coisa assim. Vai gerar muita matéria orgânica. É uma forma de tratamento. Aí, se eu pensar na indústria de tinta, na indústria de cerveja, de outros, vai gerar outros tipos de resíduo. Então, de certa forma, essa composição desse resíduo, ele vai depender muito daquele sistema produtivo, tá? E aí, provavelmente, né, principalmente a indústria química ou indústria que a gente fala de petroquímica, ela tem muito material tóxico, muito material pesado, que causa muito impacto ambiental. Se a gente pensar aqui na hidro, né? Então eles produzem ferro, aqueles lingotes, né? Ferro não, é alumínio, né? Alumínio. E aí, imagine o resíduo que isso traz, né? Eles colocam ácido sulfúrico misturado lá com a terra de bauxita para tirar o resíduo, né? Por isso que tem aquela lama vermelha. Isso daí é altamente tóxico. Não é só ácido sulfúrico que tem lá, não. É muitos outros componentes, né? Que eu nem sei listar para vocês. Extremamente prejudicial à saúde, né? Então, diante disso, né, dessa problemática do próprio esgoto doméstico, esgoto sanitário, qual será, então, o nosso objetivo de tratar um efluente, né? A gente já falou aqui, sem sombra de dúvida, esse cenário, né? Se cair em prova, isso aí é bem tranquilo. Então, das primeiras situações, por exemplo, entre aspas, né, é a escassez de água tratada, né, de água potável. Né? Imagine que a gente está poluindo nossos rios. Agora, até eu vi uma reportagem que os ribeirinhos estavam com dificuldade de ter acesso à água potável, água de boa para beber, para fazer comida, para lavar roupa. Né? Então, se o efluente for direto para os corpos, receptor para o rio, vai afetar alguma comunidade. Né? Então, provavelmente vai alterar essa qualidade, né? Imagine um resíduo, lá no Tapajós, lá em Itaituba. Tem realmente milhares de exploração de minério lá. É milhares mesmo. Tá? É muitas. Então, eles usam mercúrio, usam outro produto lá, que eu não estou bem lembrado o nome, é como se fosse azoto o nome, mas tem um nome lá específico. Um produto químico que eles usam para tentar descobrir o ouro, né? E aí esse resíduo vai tudo para o rio Tapajós. Então, alterou realmente a qualidade da água lá. Inclusive, as pessoas que tomam água, né, que são ribeirinhos, tem assim uma lista de pessoas com problema de Parkinson, com problema de saúde, porque está tomando essa água, não tem onde, é longe da cidade, é longe do tratamento, né? Eles vão beber aquela água, essa água já está alterada a qualidade dela. E se pensar na indústria, por exemplo, eu visitei um matador em Monte Alegre. Esse matador, gente, assim, ele matou o rio. Era muitas fezes de gado, sangue, que aí o rio é incrível, gente. Ele estava podre.
Ele até paralisou. Era tipo uma nascente, o rio que passava lá, não era grosso, acabou com aquele rio. Porque era muita matéria orgânica, o rio não conseguiu depurar ele, né? Ele foi uma pena. E existe, cada cidade, muitas cidades, existe matadouro, né? Como é que está sendo esse tratamento? Olha só a importância da gente, fazer uma visita em outro ambiente, é interessante. E aí, isso é uma princípio constitucional, né, gente? A gente não degradar o meio ambiente, proteger o meio ambiente, né? Isso já está lá na Constituição, como a gente viu lá em legislação ambiental. Então, já é uma obrigação, nós, como cidadão, lutar pelo esse equilíbrio ambiental. Se a gente afeta ele, a gente está cometendo, já só pelo fato de afetar, um crime. Se eu não falo para ninguém, se eu fico lá escondidinho, caladinho, também eu estou cometendo um crime, estou cometendo um crime de omissão. Eu estou vendo lá uma empresa lá poluindo, né, e aí essa poluição vai trazer uma série de questões aí, né, para a gente. Então a gente tem, de certa forma, obrigação também de lutar por isso. Sabe que é difícil, né? A gente convive numa cidade pequena, que às vezes o órgão ambiental não tá bem estruturado, às vezes a população não está, digamos, bem informada, né? Que possa estar lutando por isso. Então aqui em Abaetetuba a gente tem que unir forças, gente, para a gente buscar essa melhoria ambiental. Tá? Então a gente sabe que muitos dispositivos não são bem trabalhados aqui no município. Por exemplo, tem muitos lava-jato aí que não cuidam dessa água, usam em demasia, e a maior parte não tem a sua licença, né? Por quê? Porque o poder público não vai lá e cobra, e a gente também fica por fora, né? A gente não faz a denúncia, para justamente a gente entrar em cena, né, e fazer os trabalhos, né? Vamos aí legalizar alguns empreendimentos. E aqui esse fantástico. Aqui esse vídeo, gente, vou colocar para vocês, que ele fala desses números lá do Trata Brasil. Ele está já. Eu não coloquei aqui a data, mas eu acho que é de 2019. Não está tão atual, mas ele reflete os dados, os números. A gente não avançou no saneamento. A gente basicamente paralisou aí no tempo. O governo, né, anterior aí criou o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, acho que é isso. Programa de Aceleração do Crescimento. E aí ele destinou recursos assim muito grandes para os municípios, para ampliar o seu sistema, né? Melhorar a qualidade de água, principalmente. Mas a maior parte desses projetos não avançou, alguns ficaram abandonados. Né? Eu não sei como está aqui em Abaetetuba, mas quase todos os municípios receberam um aporte de recursos para melhorar o seu sistema. Então, aí esse Trata Brasil acaba denunciando alguns pontos desses. Aqui é a referência, né, desse trabalho, né, dessa primeira aula, desse primeiro contato. Mas o objetivo dessa aula, gente, junto com esse vídeo aqui que vai completar essa ideia, é a gente ver essa necessidade de se tratar o empreendimento. Tá? Mas também alguém deve estar dizendo, mas não estou interessado nessa questão ambiental, não. Minha questão é ganhar dinheiro. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? A gente vai ser contratado como gestor daquela estação, seja de água, seja de efluente, ou trabalhar como consultoria, por exemplo, eu vou montar uma consultoria para me fazer o acompanhamento da estação de tratamento das fábricas de açaí lá de Igarapé-Miri. Eles não sabem lá fazer a análise, eles não sabem os caminhos, e aí vocês podem atuar. Sem contar também que a gente vai fazer algumas reflexões sobre piscina. A gente já fez, eu acho, com vocês, né, o trabalho de piscina. A gente vai retomar e também pedir para vocês trazer algumas amostras para a gente fazer alguns parâmetros. Eu comprei aí um kitzinho, ainda não chegou, que a gente faz análise do cloro e do pH da água e até mesmo da alcalinidade. E aí a gente percebe e vai tentar aprender aí como é que eu faço o tratamento. Tá? É claro que tem filtro, essas coisas, mas eu vou pensar no coagulante, floculante, para tratar a piscina também, que é um mercado que tem, né, gente? A gente não pode desconsiderar, né? Vamos aproveitar aqui nesse momento para a gente também abranger aí, né? Pegar mais um gancho aí nessa linha de conhecimento, porque é uma demanda que tem nas piscinas, de a gente, de repente, ser consultor. Aí eu vou lá fazer a medição, de repente até a limpeza, né? O nosso foco não é a limpeza, tirar lá musgo, tirar
resíduo, não. Nosso objetivo é ver se o cloro está em excesso, ver se o pH está alto, se a alcalinidade está fora do comum, e aí a gente diz, olha, usa uma barrilha, usa um calcário, etc. Tem umas tabelinhas que diz lá como é que faz. Então, mais ou menos é essa ideia que a gente está querendo, e espero muito que vocês fiquem no calço da gente. Tá, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta aí nesse primeiro momento inicial? Já sabemos o que é um efluente. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma... Professor, o senhor vai fazer chamada? A chamada tá aí, gente. Vocês têm que assinar a frequência, tá? Então, envie de novo o